já fez esse papel com o Tite algumas vezes, e o De La Cruz por dentro, junto com o Pulgar e a Arrascaeta. Mas é uma opção. O De La Cruz tem mais capacidade de recomposição que o Gerson. Mas por dentro. Sim. Por dentro, pelo lado do campo, menos. Então, teria mais o Gerson é um cara que já fez isso no Tite com o Flamengo, de fazer o lado direito ofensivo e defensivo. Cruz, só para introduzir para a gente pro Abel daqui a pouco, Zinho, De La Cruz, vai dar bom no Flamengo, meu amigo? Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lusquinhos React. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar ali, né, a bancada do Linha de Passes, repercutindo a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos, e também ali sobre a estreia do meia De La Cruz com o manto sagrado, tá? Antes de eu trazer aí pra você na íntegra, vou pedir a você rapidamente que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica nesse sino para ativar as notificações e peço a você na humildade, deixe aí o seu like que é muito importante pro nosso crescimento. Lembrando que os créditos vai pra galera da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar essa repercussão da vitória do Mengão sobre o Philadelphia Union 2-0 nos Estados Unidos. Solta aí, produção! E vamos falar do Flamengo. Que Flamengo vocês querem falar? Vocês querem falar do Flamengo que ganhou ou o Flamengo que empatou? Qual o Flamengo que a torcida quer acompanhar? É o que ganhou. O time do Flamengo, jogou hoje lá nos Estados Unidos. O clube foi representado no Carioca, que ninguém quer saber do Carioca, mas tem que cumprir tabela. Mas o Flamengo do primeiro Não, ninguém quer saber do Carioca, não. O Tite essa semana falou que o Carioca era mais... Tá bom. Era melhor que o Paulista. O Flamengo estreou com o seu time titular no Campeonato Carioca, mas... Não? Sim. Já era você sabe, era uma escala para viagem para Orlando. Acontece assim. Foi para Orlando. Ali na frente vão todos eles valorizar o Carioca quando chegar na fase semifinal e final. Claro, vai precisar. Acontece que a distância técnica entre os quatro grandes e os demais times é muito grande, de maneiras que permite a esses quatro times entrarem no campeonato na quarta, quinta rodada. Isso. É o que acontece, porque o Fluminense já jogou duas vezes. O Fluminense não está viajando por aí, mas nas duas vezes que jogou com o time reserva. E parou tarde também em 2023, né? Também tem isso. Então, assim, o Botafogo jogou a primeira com o time titular, a segunda jogou com o time reserva. O Vasco também está fazendo pré-temporada, jogando com o time reserva. Está jogando agora. Então, assim, é um campeonato carioca que vai começar para esses times É isso. ali na quarta, na quinta rodada, na sexta, para engrenar, porque eles sabem que eles podem entrar ali na frente. Primeiro, que vão ganhar os jogos mesmo com os times de reservas. E se por acaso não ganharem, como o Flamengo não ganhou hoje, empatou, ali na frente, quando vier os times titulares, vão ter sobra de ponto para chegar na classificação para a semifinal. O Vasco ainda tem a curiosidade que o time C, né? Porque ele nem vê, o C está jogando agora, né? Contra o Sampaio Corrêa. Isso. E ao mesmo tempo, já no Star Plus, o principal vai estar jogando fora do país. Então, tem quem acha genial, que a oportunidade, isso é uma piada. Isso é uma piada. Tanto que a Federação do Rio sabe que colocou agora, que somente nas 3 primeiras rodadas poderia não ter o time principal, porque você tem que obrigar, você tem que colocar em contrato, você tem quase que registrar em cartório para obrigar os caras a entrar em campo. Isso não dá para dizer que isso é um modelo que deu certo. Sim. Agora, a gente vai rodar imagens aí do Flamengo, o Flamengão. Flamengão, aquele que... Sabe como é que o Breler chama? Malvadão. Não. O Breler chama de Malvadão. Utilizar essa expressão. Do Malvadão, Breler. Vitória por 2-0 sobre o Philadelphia. Boa atuação do Cebolinha mais uma vez. Já tinha jogado muito bem no primeiro jogo. Cebodinha, agora o segundo jogo também muito bem. Olha ele aí, sofreu pênalti. Do Pedro. Aí, ó. O lance do golaço dele, pra mim, é didático. E esse lance também é goleirão. E mais bonito do que o pênalti ou do que o gol que ele faz é uma jogada que ele faz entre os dois. Que ele sai driblando todo mundo, na última hora não faz o gol. Mas eu acho que, até para citar, porque eu estava conversando com o nosso Marcão, está hoje no casinho, está no comando aqui das carrapetas do nosso linha de passe. Comando das carrapetas? Jogada aí. A gente batendo, o que vai ser pauta, o que não vai. E eu acho que você tem que considerar muita coisa e tirar o peso de muita coisa nesses jogos assim. Agora, o que me intriga muito é o propósito do Flamengo estar fazendo esse torneio, porque vendeu-se uma ideia, que ela não era nem concreta, né, que o Flamengo poderia, quem sabe, talvez, fazer um amistoso contra o time do Messi. Nasce assim lá em outubro. E o time do Messi não estava falando de jogar contra o Flamengo, estava falando de fechar a agenda do Hong Kong e tal, internacionalizar de fato, ele sim, a marca do Inter Miami. Então, no início de dezembro, o time do Messi não vai jogar essa série de amistosos. Vamos jogar contra o Orlando City e arranja um outro jogo. Aí arranjou esse jogo contra o Philadelphia Union.
Union, num campo ali meio que de bairro, meio que de faculdade. 5.000 pessoas, 6.000 pessoas no coisa ali máximo a que capacidade. internacionaliza muito pouco a marca Flamengo, internacionaliza muito mais o passaporte dos dirigentes que lá estão com suas famílias. E aí eu fico pensando, porque o lance do gol é um golaço. E a informação, não é achismo. Sim. O dirigente tá passeando, tá todo Claro, mundo feliz lá com as famílias. O que acontece o lance do gol do Cebolinha, que lá uma roubada de bola do Gerson, cara, o Gerson não faz o menor esforço para roubar a bola. O time é muito aquém do que a gente pode pensar como ideal para o início de temporada. O Gerson só se posiciona ali, aí dá no Cebolinha. E eu acho que isso sim é um ponto positivo. É você conseguir estabelecer uma confiança de alguém que passou mais de um ano sendo criticado. Esse é o Cebolinha, gastou tanto para isso e tal. É um Cebolinha que termina o ano bem pelas mãos do Tite, começa o ano muito bem. E eu acho que confiança você não compra, você não negocia. Mas também se ele joga aqui contra o Nova Iguaçu, ele também tem. não teria tanta dificuldade. Mas é importante, pelo menos, tem que servir para alguma coisa para dar confiança para esse cara. Porque tem gente que até contra times assim perde gol, perde oportunidade. Sem dúvida. O Gabriel tá tentando, tá buscando esse gol que não sai, não fez contra o Audax, não fez hoje também. E, para não falar só de Cebolinha, o segundo tempo, que é um marasmo total, porque é amistoso assim, é complicado, como foi contra o Audax na estreia do Carioca, o segundo tempo valeu demais para ter o De La Cruz em campo. Não foi brilhante, não resolveu, não fez gol, mas a dinâmica do cara é outra. Você já vê que ele gira em outra rotação. E jogou junto com a Arrascaeta. Saiu o Luiz Araújo para ele entrar. Ele gira em outra rotação. Dá para ver que a coisa ali pode ser muito interessante para o Flamengo, então fica com essa imagem. Agora, de resto, se fosse 3-0 com gol no segundo tempo, se fosse 1-0 só, se a bola do Cebolinha pegasse na trave e não entrasse, diz muito pouco sobre a temporada do Flamengo. E eu acho que a gente tem que bater na tecla assim do tal internacionalizar a marca, porque internacionalizar a marca é você fazer o seu clube ser assunto nesse país, ou no noticiário daquele país, e aquilo ali não me parece que esteja acontecendo contra o brioso e respeitável time do Philadelphia Union, que inclusive foi semifinalista de conferência da Major League Soccer. Mas no campeonato foi quinto ou sexto, negócio assim. Mas acho que é bom a gente ter parâmetros, que o Fla-Flu foi destaque lá, então para a gente saber também onde a gente está avaliando. Vale pela vitória, o Flamengo principal ganhou, a segunda vitória do time principal na temporada pelas mãos do Tite, é muito melhor do que empatar, a bola não entrar, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque o Flamengo é muito mais do que um jogo, do que um bom desempenho de primeiro tempo contra o Philadelphia Union. Mas usar isso, essa cartada do internacionalizar a marca para justificar esse tipo de discussão é balela há muito tempo, né? Desde a época da Florida Cup, alguns times até arriscavam o início de temporada, até mesmo o começo em estaduais, times que estavam numa situação financeira muito mais crítica que a do Flamengo, e apelando para isso, e no fim não há internacionalização nenhuma. Ninguém se lembra dos times que jogaram as primeiras edições da Florida Cup. Então, não é por esse ponto. No caso do Flamengo, eu acho válida a excursão, porque se tem ali um período para pré-temporada, para tratar como esses jogos devem ser tratados, amistosos, é uma oportunidade, se houver de fato ali, por parte dos dirigentes, essa boa vontade, de novos negócios, de plantar algumas sementes e conversas, não necessariamente sobre futebol, mas para algum tipo de receita. E no caso do Flamengo, de aproveitar esse marasmo completo de campeonato carioca até para os jogadores terem outro nível de desafio. No caso do Philadelphia Union, é um time, não é um grande time, não tem grandes nomes, mas só pelo nível de jogo já oferece alguma dificuldade a mais que o Audax. Então, o Orlando City é a mesma coisa. Então, desse ponto de vista, eu não acho ruim um time ter esse tipo de discussão. Agora, usar isso, internacionalização da marca como justificativa, para mim não faz sentido. É dourar demais a pílula. Agora, em termos do que aconteceu no jogo, algumas mexidas do Tite interessantes, necessidade de dar mais rodagem para nomes como Alan, que a gente precisa ver mais, até aproveitou pouco a oportunidade. É fato também que o Flamengo, o jogo do Flamengo não passou muito por ali, o Flamengo até usou uma saída pouco elaborada, né, e a bola não passou tanto no pé do Alan como passa pelo Pulgar. Testou o Carbone também, né? Exato, Carbone, menino muito jovem. O Cleiton, para mim, é um jogador que merece mais espaço no elenco do Flamengo, um jogador que já tem uma certa rodagem no profissional. O Léo Ortiz, caso não venha mesmo, eu vejo que o Cleiton está preparado não para ser um titular, mas para ser uma alternativa ao quarteto de zagueiros principais do Flamengo. Então, e hoje voltou a dar uma boa resposta. Então, e o Cebolinha, mas mantendo o nível de atuação.
E o principal, como o Pedro destacou, a estreia do De La Cruz. Eu imaginava que o De La Cruz já teria um impacto técnico imediato, estava jogando no River, tem boa forma física, mas a tendência, não só pela participação hoje, voluntarioso, atuando bem pela direita, mas se movimentando bastante, chegando de trás para finalizar, uma das virtudes dele, essa pisada na área, o Gabigol faz uma boa parede, escora para ele chegar batendo. Por todas essas virtudes e pelo que fazia no River Plate, a tendência é que o De La Cruz seja titular do Flamengo com o pé nas costas. Então é ali o encaixe do Tite. Pode sair o Luiz Araújo pela direita e ele entra... Foi o que aconteceu hoje, né? E aí ele não entra para ser um ponta-direita. O Tite abre mão dessa ideia dos 2 pontas com essa característica de velocidade, de drible. Ficaram 2 meias. Né? Mas ganha um cara que preenche mais o meio, que tem uma capacidade de associação maior. Ou ele mantém essa característica dos 2 pontos, e aí não precisa nem ser o Luiz Araújo, tem Bruno Henrique como opção, tem possível chegada do Luiz Henrique, e ganha ali ele precisa encaixar no meio. E no meio, aí já, de certa forma, o Gerson passa a ser ameaçado, não é possível um encaixe com o Gerson também, mas aí já teria de repensar o Arrascaeta, então seria mais natural para o Flamengo ter uma opção com o De La Cruz no meio e abrindo mão do Gerson nessa concorrência maior no meio campo. Eu acho que, por nível técnico, o treinador ele precisa escalar o seu time de acordo com a qualidade técnica dos atletas. E aí cabe a ele dar um jeito de encaixar os melhores atletas disponíveis no 11 titular. Tecnicamente falando, quem sobra é o Luiz Araújo. O que ele dá é força física, é velocidade, é recomposição defensiva. Ele ajuda muito a fechar o lado por ali, mas tecnicamente ele está abaixo do Gerson, ele está abaixo do Pulgar, ele está abaixo do Arrascaeta, do De La Cruz, do Cebolinha. Então, de todos esses, se você for olhar a qualidade do jogador, quem sai é o Luiz Araújo. E aí você precisa entender como equilibrar o time sem esse jogador de lado de campo que vai e volta. Talvez, e já fez esse papel algumas vezes, esse lado possa ficar para o Gerson. O Gerson aberto mais na direita, ajudando a recompor, ele já fez esse papel com o Tite algumas vezes, e o De La Cruz por dentro, junto com o Pulgar e a Arrascaeta. Mas é uma opção. O De La Cruz tem mais capacidade de recomposição que o Gerson. Mas por dentro. Sim. Por dentro, pelo lado do campo, menos. Então, teria mais o Gerson é um cara que já fez isso no Tite com o Flamengo, de fazer o lado direito ofensivo e defensivo. Mas eu acho que... E o De La Cruz por dentro, ele tem uma capacidade, o leque de opções que ele possui, técnicas, Eu te entendo. Gera muito mais alternativas ao Flamengo do que o Gerson. Eu concordo. Quando o De La Cruz ele combate, ele tem o campo aberto, ele é esse cara que faz o time jogar, né? Que muitas vezes quem se apega só à assistência e gol não vai ver essa participação dele. Eu acho que essa equação ela não vai fechar nunca, essa conta não vai fechar nunca, e isso não é um problema. Porque quando você coloca o Gerson por ali, você vai questionar, você sempre tem um cobertor curto, vai questionar se você colocar Pulgar com o Gerson e soltar o De La Cruz, é a proteção do Gerson. O Gerson é um pouco mais passivo, quando a gente fala de jogar sem bola e marcação. Mas vai abrir o Gerson pela direita. Quando eu vi o Gerson pela direita, fazendo com bola e sem bola, com o Tite, não foi a melhor versão do Gerson para mim. Mas naquele momento funcionou para o time. Mas não foi a melhor versão do Gerson. Do Gerson não. Então você já vai estar perdendo a melhor função do Gerson é onde ele estava jogando hoje. Essa conta ela não fecha. O que você vai ter é negociar com situação de jogo. Negociar com situação de jogo. Cada dia é um dia, cada jogo é um jogo. E talvez as pessoas precisem se acostumar com isso, que não vai ter aquele 1-11. Esse aqui é o Flamengo. Se chegar no mata-mata decisivo, na final tá aqui o time é esse. Até não porque muda. a questão não é só isso deles. Vai ser muito esse debate envolve Bruno Henrique e Gabigol também. Exatamente. Também envolve esses jogadores. Porque não vão ser desprezados, vão? Acho que não. Não dá, né? Não, Isso é um absurdo. Você terminar essa dupla, deixar na reserva aí. Mas dentro pronto, desse acabou. balanço que o Pedro Ivo coloca aqui de jogo a jogo, situação a situação, porque tem jogador que está machucado, tem jogador que está suspenso, tem algum que... Por exemplo, esse momento é o do Cebolinha. O momento dele, o que ele está jogando agora no Flamengo, ele nunca tinha jogado antes no Flamengo. No Flamengo, não. No Flamengo. Na seleção a gente Então, já viu, no Grêmio a gente viu, no Flamengo. Ele reencontrou um grande momento dele. Um pouco antes da chegada do Tite, o Bruno Henrique estava jogando muito bem. Tinha voltado, lembra? E estava voando. Estava voando.
Aí teve aquela situação, renova contrato, tal. Renovaram. E aí o Cebolinha, com a chegada do Tite, cresceu de produção. Isso vai acontecer ao longo do ano. Né? Acho que o Gabigol, por exemplo, está com muita vontade de jogar. Ele está trabalhando, está com muito mais mobilidade, mais leve no campo, e ele vai brigar por posição. Ele não vai ficar contente de ficar, não, vou ser o reserva do Pedro. Ele vai brigar. Então, essas questões vão ser trabalhadas no dia a dia. Cruz, só para introduzir para a gente pro Abel daqui a pouco, Zinho, De La Cruz, vai dar bom no Flamengo, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Edu. Abraço aí para os companheiros. Prazer estar com vocês nesse Sport Center. Eu acho que vai dar bom, né? Grande jogador de seleção. A contratação aí mais badalada, né? Dessa janela. Tem outras grandes contratações, né? Mas o De La Cruz, muito cobiçado, né? Há algum tempo pelo Flamengo. Outras equipes também. Então, acho que é o tempo, né, dele se entrosar, se encaixar. O Tite é inteligente, né? Você vai botando aos poucos. Hoje ele entra, né, com aquele batalhão que entrou junto com ele também. Ajuda bastante, né? Você vê que entra De La Cruz, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Tá ruim? Tá bom demais, né? Ele tem bons companheiros, né? Tem um treinador que a gente sabe da capacidade. Tem tudo para dar certo, né? Eu acredito sim. E ele vai entrar ali naquele ladinho mesmo, né? Lado direito, vai brigar ali com o Luiz Araújo. Brigar não, acho que ele vai ser titular, mas vai ter um tempinho para esse encaixe. O Tite está testando ele em outras posições também, como um segundo homem de meio campo, que ele sabe fazer. Tem versatilidade, tem várias características que podem ser utilizadas pelo Tite. Eu acredito que vai ter sucesso sim, Edu. Como eu falei no início, entra Bruno Henrique, Gabigol. Então ele vai testando, vai dando condição para todos os jogadores, para quando voltar ele decidir o time titular, que já tem mais ou menos, né? Cebolinha, pelo que está jogando, vai ser o titular ali, o Bruno Henrique vai esperar um pouquinho, o Pedro também. A dúvida é o lado direito. Se o De La Cruz, quando voltar, vai ser o titular, acredito que sim, né? E o Luiz Araújo esperar um pouquinho. Não dá para tirar o Cebolinha do jogo. Quem hoje, em sã consciência, tira Cebolinha do time do Flamengo? O gol que ele fez hoje é o emblema. O pênalti que ele sofre é outro emblema. Ele desarruma a defesa do adversário. Você vai dizer assim, mas o Bruno Henrique é bom demais. O Bruno Henrique tem 20 no Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo, ele joga em todos os outros. No Flamengo ele é reserva. O Gabriel de centroavante, o Tite não gosta, sabe? Ele entrou do que hoje? Sai o Pedro, Suderge informa. Sai Pedro, entra Gabigol. Na posição de centroavante. Entendeu? Então, o que hoje não pode, amanhã pode. Mas Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Vai ter jogo que eles podem jogar juntos. Mas já jogaram juntos? Não, mas com o Tite, eles falaram, eu vejo dificuldade, porque sabe como é que é? Eu preciso da experiência, do comportamento. Eu acho que o Gabigol com o Cebolinha fica mais difícil. Fica. Fica. Porque o Cebolinha é ponta a ponta. Com o Bruno Henrique, o Gabigol pode sair da área porque o Bruno Henrique entra na área. Sim. Então, o encaixe de dupla de ataque, para mim, é melhor. Se jogar Gabigol, é melhor com o Bruno Henrique. Porque um completa o outro. O Cebolinha está no momento dele, por isso é titular, mas ele é um cara que entrega aquilo ali, pelo lado esquerdo. Drible, traz para dentro para bater. O Bruno Henrique já é um segundo atacante. Já é um cara que entra na área, tem bom cabeceio, estatura, e pode jogar na direita também. Eu não gosto. Pode, mas eu acho que vai ficar mais difícil. Eu acho que ali, se não for o De La Cruz, a chance é do Luiz Araújo. Mas vai ser o De La Cruz, né? Fazendo a função que o Everton Ribeiro fazia, gente. Nos melhores momentos do Everton Ribeiro no Flamengo. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, vocês acompanharam aí essa repercussão, né, da vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Philadelphia Union nos Estados Unidos e também a estreia do De La Cruz, né, o Everton Cebolinha também, vou falar pra você, o cara está jogando muito futebol, né, tá voando nessa temporada de 2024. Galera, essa temporada promete pro Mengão, hein? O Flamengo está invicto na temporada, né? Venceu lá o amistoso e a garotada, né, jogando o Carioca, acabou empatando. O Flamengo, né, termina ali mais uma rodada invicto, né? Ganhou aí
né? Os 2 primeiros jogos, e aí eu tô falando do time profissional. Daqui a pouquinho estou trazendo um novo conteúdo pra vocês, galera. Já peço a você que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, do lado tem um sino, você clica aí pra ativar as notificações. E peço, na humildade, não saia sem deixar o seu like, que é muito importante pro crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai pra galera da ESPN Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto? Até daqui a pouco, hein? Vou nessa, saudações, fui!